Heitor Henrique e Marcos Alexandre são amigos desde a adolescência. Sempre tiveram a vontade de empreender juntos. Criados em São José dos Campos, no interior de São Paulo, os dois fizeram faculdade na capital paulista. Mas queriam mesmo era que o negócio dos sonhos fosse aberto na cidade natal. Inspirados na gastronomia paulistana, Heitor e Marcos abriram em 2002 o Armazém da Pizza. Hoje o empreendimento é um sucesso e já recebeu diversos prêmios como melhor pizzaria do Brasil. Meu nome é Marcos Alexandre de Oliveira, eu tenho 52 anos. Sou empresário, proprietário do Armazém da Pizza. 22 anos atrás, eu e meu sócio, a gente trabalhava junto e a gente resgatou uma ideia mais antiga ainda de ter um restaurante em São José. A gente era amigo desde de adolescência e tínhamos vontade de voltar para São José, né? E junto com essa vontade, tinha vontade de montar algum negócio. Então essa é uma ideia meio antiga que foi se concretizando ao longo do tempo. E aí, 22 anos atrás, a gente estava trabalhando junto num banco e durante os almoços a gente foi elaborando o nosso plano. Durante um ano e meio, a gente decidiu montar um restaurante. Meu nome é Heitor Serra, tenho 52 anos, sou empresário do ramo de gastronomia, formado em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. A gente é amigo de pré-adolescência, né? Não chega a ser de infância, mas pré-adolescência, e a gente começou a discutir isso assim que a gente foi para São Paulo. Porque lá é uma meca, né? A meca da gastronomia, a gente via muitas coisas bacanas que tinham lá e não tinham aqui em São José. Então a gente via uma oportunidade e já, ali nos primeiro, segundo ano de faculdade, a gente já discutia a abertura de um restaurante. Foi o primeiro contato com o restaurante, foi dentro do nosso próprio negócio. Eu era usuário do restaurante, bastante usuário, né? E tinha gosto pelo negócio. Acho muito bonito esse trabalho, o trabalho de servir, o trabalho do restaurante, aquela dinâmica toda, né? Mas estar dentro do restaurante mesmo foi a primeira vez. Acho que cada ano que passa, eu descubro um pouco mais por que eu me arrisquei nessa área. Se for perguntar hoje, acho que eu não tinha consciência de nada, por isso que me arrisquei nessa área de gastronomia. Mas acho que pela beleza do negócio, eu acho bonito o trabalho. Um belo dia caiu a ficha que deveria ser uma pizzaria, porque a gente via em São Paulo pizzarias com um tipo de pizza que não tinha em São José ainda, né? São José tinha aquela característica de ter pizza sempre massa fininha e tal. E massa de longa fermentação, com borda maior. A gente já comia isso em São Paulo. Então, e como se comia muita pizza em São José, nas pizzarias tinha um grande movimento, a gente achou que era bem provável que seria um caminho bom. Quando eu dei a notícia para meus pais que eu estava saindo do mercado financeiro para abrir uma pizzaria, a reação do meu pai foi a seguinte: mas mais uma pizzaria em São José? Porque já existiam algumas bem tradicionais, mas nenhuma com esse conceito de pizzaria paulistana. Então a gente idealizou algo que não tinha aqui, a gente percebeu um nicho não atendido. Então a gente planejou algo diferenciado em termos de ambientação, de serviço, de cardápio, e a gente apostou muito nisso. A gente inicialmente procurou um ponto, quer dizer, um imóvel já construído, para colocar a nossa ideia em prática. E depois de muito procurar e não encontrar nada que chegasse perto do que a gente queria, a gente foi para algo mais ousado, que foi construir. O armazém foi construído, né? Esse prédio aqui não existia. A gente adquiriu o terreno e projetamos, né, esse casarão, né, esse galpão. Na verdade é um galpão que remete aos armazéns paulistanos da década de 20, 30, 40. Uma construção simples, é uma decoração que inicialmente era muito simples também. Eram caixas de vinho, latas de azeite, garrafas de vinho nas prateleiras. Mas alguns elementos trazem um aconchego, trazem uma memória afetiva. Então é infalível você construir e ambientar e decorar com madeira, tijolinho à vista, o ladrilho hidráulico,
esses vitrais, isso é algo atemporal e que agrada os clientes em geral. Desde o princípio, desde o primeiro plano do armazém, a gente levou em consideração assim, o que eu preciso para esse negócio funcionar? Precisa disso. Posso comprar isso ou não? Porque se não puder comprar, eu não vou nem fazer. Então foi uma decisão nossa desde o início, como que a gente ia fazer investimento. A gente não ia falar de maneira alguma assim, vamos fazer depois a gente vê o que dá. Não, faz assim mesmo. Não, a gente começou com uma estrutura suficiente para fazer bem feito. E aí a gente calibrou como é que a gente ia investir esse negócio todo. Mas foi mais ou menos assim que a gente decidiu. E desde então, a gente só entra em negócios novos, em propostas novas, em mudanças aqui dentro, em reformas, em compras grandes, se fizer realmente sentido. A gente faz a conta muito bem feita primeiro, para ver se isso faz sentido. Eu acho que o público gosta do armazém por causa da ambientação, por causa do produto e por causa também da maneira que ele é atendido. No armazém sempre vai ter 90% do tempo do armazém vai ter o Heitor aqui à noite. Os outros 10% é porque ele está de folga e sou eu que estou aqui. Mas sempre vai ter um de nós aqui para tentar dar o ritmo no trabalho, para manter a cultura do lugar, do tipo de atendimento, da maneira como se trata o cliente habitué, um cliente novo. Eu acho que os clientes percebem isso. Muitos clientes são conhecidos já de longa data, os clientes tratam pelo nome e isso fideliza, né? A gente já tem a segunda geração de clientes vindo aqui, né? Clientes que começaram a frequentar o armazém crianças, hoje já estão casados e estão frequentando. Isso para a gente é muito gratificante, porque a gente percebe que o nosso objetivo de perpetuar o negócio está no caminho certo. O primeiro casal que entrou aqui no armazém para ser atendido, lá em junho de 2002, continua nosso cliente até hoje. E essa semana a filha dele veio comemorar o aniversário com um filhinho recém-nascido. Então mostra que a gente está no caminho. Na esteira desse reconhecimento do público, vieram os reconhecimentos de publicações do segmento, né? Então a gente tem Prazeres da Mesa, por exemplo, deu 6 prêmios para a nossa carta de vinhos. TripAdvisor escolheu em 2013, escolheu não, na verdade ele divulgou o ranking das pizzarias com melhor avaliação no Brasil, o armazém apareceu em primeiro. A Veja, com a edição Vale, Litoral e Montanha, premiou o armazém 6 vezes, se não me engano. Então são reconhecimentos que vieram na esteira desse trabalho do dia a dia que conquistou esse público que nós temos até hoje. Eu e meu sócio sempre fomos conservadores e nunca fomos extravagantes no negócio, nunca gastamos dinheiro à toa. A gente sempre teve foco no resultado, foco na experiência do cliente e a gente trata as finanças desse jeito também, de modo que a gente vá para esse caminho. Então a gente sempre reinvestiu, a gente nunca deixou de lado a tecnologia, apesar de ser um lugar com um tema de 1930, 1940. Nós somos o primeiro restaurante em São José a ter máquina de cartão de crédito sem fio. Nós fomos o primeiro restaurante em São José dos Campos, e até no Vale do Paraíba, a ter atendimento com Palm Top, na época que já se mandava pedido direto para a produção. A primeira versão Windows do Colibri, que é um sistema de gestão, já foi testada com a gente aqui na região. Então a gente sempre reinvestiu para que pudesse trabalhar melhor. Quando veio a pandemia, nós tínhamos um fundo para segurança, né, que a gente deixou por muitos anos, guardando um pouquinho para um determinado momento. E a gente até se perguntava, para que a gente tem esse dinheiro de segurança, sendo que a gente tem um seguro predial, seguro de todo tipo, né? A resposta veio na pandemia. Então, eu diria que no dia seguinte, aliás, uma semana antes de fechar o comércio todo,
eu e meu sócio decidimos fechar o restaurante, a gente sentou, falou, ó, vamos fechar a partir de amanhã. Sentamos, montamos um fluxo de caixa diário, do mesmo jeito que a gente, sem perceber, o mesmo jeito que a gente fez o fluxo de caixa quando a gente abriu o restaurante. Então, porque a gente precisamos controlar dia a dia o que entra, o que sai. Fomos montando, passamos lá o dia inteiro trabalhando, quando a gente viu, falou, caramba, a gente tem isso aqui, foi o primeiro fluxo de caixa do armazém. A gente sempre foi muito conservador nisso, né? Nesses controles todos do que se gasta, o que se entra, o que pode fazer, o que não pode fazer. A gestão financeira fica mais por minha conta, mas nós sempre discutimos tudo. Nós trabalhamos, eu tenho perfeita convicção de que o Heitor é meu backup e eu sou o backup dele. A gente pode tirar férias tranquilo, cada um, que a gente sabe que um consegue fazer o trabalho do outro tranquilo. O Armazém da Pizza é uma pizzaria tradicional, funciona só à noite, a gente abre às 18 horas, então a gente tem a grande parte da equipe é à noite, dividido em forno, copa, bar e salão. Trabalhamos das 18 à meia-noite e durante o dia a gente tem 2 funcionárias que cuidam da parte administrativa, uma cozinheira que cuida de todo o processamento de insumos para o mise en place da pizza e um funcionário que cuida exclusivamente de processar, fatiar frios, e ele faz isso num ambiente isolado, controlado, para não ter nenhum tipo de contaminação, não correr o risco de um pedacinho de plástico da embalagem da mussarela e parar ali. Então a gente percebeu que você fazendo isso num ambiente isolado, sozinho, você reduz a praticamente zero o risco de algum tipo de incidente acontecer. A nossa equipe é uma equipe, no meu modo de ver, excelente, são funcionários antigos, eu tenho funcionários que estão comigo desde o início. Tenho funcionários de praticamente 21 anos de casa, a grande maioria tem mais de 10. Então você manter a equipe é um diferencial e não é fácil hoje em dia. Mas você treiná-los, mantê-los motivados e comprando a ideia, né? Comprando e entrando na cultura da empresa é fundamental para um serviço eficiente. Nosso primeiro cardápio tinha aproximadamente umas 30 pizzas. Hoje ele é o dobro disso. Mas o primeiro cardápio foi elaborado a gente indo em pizzaria. A gente sempre teve ficha técnica de todos os nossos produtos. Não diria que a gente tinha de todos os produtos, mas de grandes grupos de onde a gente conseguia balizar tudo. Em determinado momento a gente percebeu que a gente tinha que ter de todos os produtos, principalmente com a inflação vindo do jeito que está. Então hoje a gente tem um controle que se aumentar o preço da azeitona, eu vou ser avisado de que eu tenho que aumentar o preço de 3 pizzas. A gente faz isso. Com tecnologia, a gente consegue também, isso ajuda muito, né? Os cardápios em código QR, que muitos clientes não gostam, outros nem ligam, mas é uma coisa que ajuda muito a gente nesse sentido, né? De poder fazer mudanças tanto para acrescentar um produto, tirar um produto de uma maneira muito rápida, de também conseguir ter a integração rápida, de quando você muda um produto ou muda um preço, você consegue fazer isso já daquilo que vai para um iFood, naquilo que vai para um outro delivery ou que vai para o salão. Então, a gente faz hoje a precificação usando recursos tecnológicos e baseado totalmente nos nossos custos de matéria no nosso CMV. Nosso primeiro cardápio tinha aproximadamente umas 30 pizzas, mais ou menos.
Hoje ele é o dobro disso. Mas o primeiro cardápio foi elaborado a gente indo em pizzaria. A gente ia à pizzaria 2 vezes por semana. Fomos em tudo quanto é pizzaria de São Paulo, das mais conhecidas, que a gente morava lá na época, né? E sempre perguntava pro garçom, qual é a mais vendida? Qual a segunda mais vendida? Qual a terceira mais vendida? Qual que você gosta mais? E a gente foi montando um cardápio para fazer o nosso primeiro ensaio. Deu muito certo. Daquele cardápio, sei lá, talvez umas 2 pizzas não tenham mais, mas a grande maioria está lá ainda. E ao longo do tempo foram tendo maneiras de criar pizza nova, produtos novos que foram vindo no mercado, algumas modas, algumas coisas que vinham falando, por exemplo, as pessoas começaram a falar em burrata, a gente já estava fazendo pizza com burrata, mas a gente sempre foi conservador também, no sentido de ir mais para raiz italiana, sabe? A gente nunca fez uma pizza de estrogonofe, uma pizza de paella, a gente não teve essas ousadias ainda. Se o cliente quiser, a gente dá um jeito nisso, não tem problema, mas a gente tenta sempre ter uma veia italiana no negócio. O nosso bar, na parte de drinks, é um bar muito simples, não existe uma demanda grande, até pelo perfil de público, pelo cardápio, né? Então, assim, temos opções de whiskies, de alguns drinks, mas o nosso forte realmente é vinho. A gente, desde o início, percebeu que vinho seria também um pilar importante. Então, hoje a gente tem uma carta com mais de 250 rótulos, o que é muito, né? Para qualquer restaurante, ainda mais para uma pizzaria. A gente tem muito orgulho dela, uma carta premiada, enfim. E a gente tem opções que cabem em todas as disposições de gastar. A gente assim, cobre os países produtores mais tradicionais, as regiões produtoras mais tradicionais. Temos vinhos raros de países com menos tradição. Então o armazém é conhecido por ter uma carta de vinho muito bem elaborada, completa, que atende a todo tipo de cliente, todo perfil de cliente. E trabalhamos também com muitas importadoras. A gente nunca deu exclusividade para nenhuma porque existem grandes importadoras no Brasil, mas nenhuma tem um portfólio bom o suficiente para me fornecer 250 rótulos e me dar essa amplitude aí de opções. Então a gente não tem exclusividade com ninguém, trabalhamos com muitas importadoras boas e fomos pioneiros em algumas coisas. Acho que o Armazém foi o primeiro restaurante de São José dos Campos a vender vinho em taça por um preço proporcional ao preço da garrafa. Isso também fomentou o consumo de vinho. A gente também, como diretriz, nós trabalhamos com margens justas. Não, a gente sabe que a gente prefere ter uma margem menor e girar mais o vinho. Então o cliente vem aqui sabendo que vai tomar um vinho num preço honesto. Acho que uma das grandes dificuldades que a gente passa, é conseguir mão de obra. Conseguir mão de obra. Existem épocas em que se tem bastante gente que não trabalha bastante, existem épocas menos. Hoje existe uma característica muito estranha que a gente não consegue entender o que acontece. Fala-se muito em desemprego, mas no entanto a gente marca a entrevista e pessoas não vêm na entrevista. Então isso é uma dificuldade, não tenho o que dizer. Outra grande dificuldade do negócio é toda a estrutura que tem por trás para a gente conseguir manter um padrão, aquilo que a gente preza tanto, né? E isso está em conseguir insumos, época de inflação, época de importação com problema. Nós temos um monte de produto importado, vinhos, outros produtos também, presunto de Parma, de repente acaba, de repente volta com preço gigantesco. Então para manter esse padrão, essas coisas juntas criam uma grande dificuldade. A migração para as mídias sociais, para as redes sociais, eu diria que é inevitável, traz uma exposição muito maior e atrai um público mais jovem, porque a gente tem que renovar, a gente tem que cativar a próxima geração, que não é uma geração que frequentou criança aqui com os pais. São novos clientes.
São José é uma cidade que recebe muita gente de fora, então a rede social traz, aliás, a rede social mostra o armazém para um maior número de pessoas, um público mais jovem, e é uma forma de divulgação. A gente divulga eventos, novidades através do Instagram, então é impossível, eu diria que é impossível hoje em dia você conseguir a exposição que você precisa para permanecer ali, sendo lembrado sem estar nela. Seria muita hipocrisia minha falar que não se deve investir nesse ramo onde eu estou e acredito nele. Mas a gente percebe que existem fases que são difíceis, mais difíceis. Nós estamos numa fase que não está tranquila, uma fase meio complicada. O fato de todo mundo comer não significa que você vai abrir um restaurante e vai dar certo. O fato de você já ter um restaurante de sucesso não significa que você vai abrir o segundo e vai ser sucesso também. Então, na verdade, eu acho que cada negócio que é aberto, ele tem que ser estudado por si só, independente daquilo que você já tem. Então, dando um exemplo, nós temos uma pizzaria. Não significa que se a gente abrir um armazém da pizza em outra área da cidade ou em outra cidade aqui próximo, vai ter o mesmo sucesso, o mesmo caminho que o armazém teve. Não dá para garantir isso. O público é diferente, as pessoas são diferentes, a história, o momento de nascimento é diferente. E nós estamos há 21 anos, mas 21 anos é fácil falar agora que você tem 21 anos. Quando está no primeiro, você fala, estou no primeiro ano ainda, a gente releva um monte de coisa. As coisas vão caminhando ao longo do tempo e você não vai percebendo o tempo passar. Você vai fazendo o que tem que ser feito. Sempre fazendo bem feito o que dá para ser feito agora. Quando você vê, você já está lá longe. Já tem 21 anos de história. E a sensação que a gente tem com um negócio de 21 anos, tem que ter a cabeça no lugar e falar assim, se eu abrir um outro agora, ele não vai ter 21 anos. Eu tenho 20 anos de bagagem, mas o outro negócio é novo. Tem muita coisa para aprender. Eu já fui muito mais preocupado em tentar visualizar o armazém daqui 5 anos, 10 anos, quando a vida era mais lenta. Eu acho que hoje a gente tem que fazer com que o armazém perdure. Eu acho que a gente tem que fazer muito bem feito aquilo que está na nossa mão hoje. Muito bem feito o que está sendo feito hoje, amanhã, traçar planos e realmente executar. Ter ideia é 10% de fazer uma coisa nova, mas conseguir ver o futuro do armazém de longo prazo é difícil saber como ele vai ser. A gente vai fazer as mudanças sempre que forem necessárias, mas sempre olhando no curto prazo. Olha, o nosso grande objetivo para o futuro é continuar nesse caminho buscando a perpetuação do negócio. O Marcos tem 2 filhas, eu tenho um casal que, em algum momento, se quiserem, vão assumir um negócio de sucesso. E a gente precisa preparar o terreno para que isso aconteça. Então, acho que alguns princípios têm que ser mantidos para que isso aconteça. Reinvestir é fundamental. Você zelar pela rentabilidade, porque no final a gente faz com paixão, mas é um negócio, tem que dar retorno. Então, assim, sempre atento na situação financeira, sempre... Isso daí é algo nosso, né? Uma linha mais conservadora de reservar parte da geração de caixa para uma reserva, para investimento, ou para algum imprevisto. E sempre mantermos essa mente curiosa, né? De buscar novidades, de trazer coisas de vanguarda. Está sempre à frente do teu concorrente. A concorrência é boa por isso, né? Ela te mantém sempre de guarda alta, atento, para você buscar ser o melhor. É o que eu falo para meus filhos, sejam o que vocês quiserem ser, mas busquem serem os melhores no que vocês forem fazer.